Fala pessoal, professor Pedrico aqui mais uma vez, iniciando uma nova série de aula e uma nova playlist nesse canal. E agora falando sobre estatística. Nesta primeira aula, eu vou apresentar a vocês os conceitos iniciais da estatística. Vamos lá? Olha só. Os conceitos iniciais da estatística, vamos trabalhar a ideia de população, amostra, variável, frequência, rol e amplitude. Ok? Iniciando com população, conjunto de todos os valores ou elementos que descrevem o fenômeno investigado. Comumente se refere a um conjunto de valores com alturas, massa ou comprimento. A amostra é um subconjunto da população estatística envolvida, a que mantém todas as características dessa população. Pessoal, olha só. Às vezes nós temos um grupo muito grande, e nós queremos saber algumas características dos elementos deste grupo. E é incabível a gente coletar os dados de cada elemento desse grupo. Esse grupo grande, esse grupo aí enorme, em que é incabível a coleta de dados de cada elemento dele, é chamado de população. A amostra é um subconjunto deste grupo. A amostra é um grupo menor, onde eu consigo coletar os dados de todos os elementos dela e assim ter uma ideia de como as características de todo o grupo maior, que é a população. Olha, um exemplo ótimo para descrever isso é as intenções de votos, aquelas pesquisas que ocorrem em todas as eleições. A amostra é o pequeno grupo onde eu consigo coletar a intenção de votos de cada eleitor. Já a população são todos os eleitores que tem aí na cidade, se for uma eleição a prefeito, que tem aí no estado, se for uma eleição a um governador ou algo assim, ou até mesmo no nosso país, se for aí uma eleição ao presidente ou algo desse tipo. É incabível coletar a intenção de votos de cada eleitor que está no Brasil. Então, a gente vai retirar uma pequena amostra de todo esse conjunto e, assim, ter uma ideia de qual será a intenção de voto de toda a população. Sempre haverá uma margem de erro, tá? Porque estamos pegando todos os dados de uma pequena amostra. Agora, dá para ter uma ideia aí de como será a coleta de dados de toda essa população. Acredito que ficou claro, acredito que todos vocês entenderam isso daí. Agora, olha só, essas características que vamos estudar de um determinado grupo, ela será uma variável que pode ser uma variável qualitativa, e toda variável qualitativa pode ser nominal. Isso se eu estiver querendo coletar os dados sobre a profissão, sobre o sexo, sobre a religião dos elementos, ou pode ser uma variável qualitativa ordinal, se eu estiver querendo a escolaridade do elemento, a classe social deste elemento. Pode também ser uma variável quantitativa. Pode ser quantitativa discreta, se eu estou pedindo aí o número de filhos, o número de acessos a uma página. A variável quantitativa discreta, ela sempre será uma grandeza que vai ser um número inteiro. Olha só, uma grandeza é discreta quando só pode assumir valores inteiros de um intervalo real. Tipo, não tem como eu ter meio filho, não tem como eu ter 2 acessos e meio, entendeu? Então, a variável será uma variável quantitativa discreta sempre que estivermos trabalhando com números inteiros, ok? Será quantitativa contínua se estivermos coletando peso, altura, salário, se estivermos pegando essas características de um determinado grupo. Então, será contínua quando for uma grandeza que pode assumir qualquer valor de um intervalo real. Pode ser um número decimal. Tudo bem? Então, aqui eu tenho as variáveis. Beleza? Agora,
outra ideia que eu preciso passar para vocês é a ideia da frequência. Com que frequência essas variáveis estarão acontecendo em todo o nosso grupo, tá bom? Olha, a frequência, ela pode ser uma frequência absoluta. É o número de ocorrência de cada dado obtido em uma pesquisa, certo? Eu vou te dar exatamente o número de ocorrência. A frequência ela pode ser total. A frequência total é a soma de todas as frequências absolutas. Posso ter também uma frequência relativa. A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e a frequência total. Em geral, apresenta na forma de porcentagem, tá? Isso vai te dar aí sempre um percentual. Posso ter a frequência acumulada, que é a soma parcial das frequências absolutas, e também posso ter a frequência relativa acumulada, que é a soma parcial das frequências relativas. Olha, eu vou montar uma tabela aqui com vocês e vou mostrar passo a passo como ter essas frequências aí, tá bom? Olha, eu tenho aqui uma tabela de distribuição de frequência, onde eu tenho aqui as alturas de um grupo de alunos. Estou colocando aqui, ó, uma variável quantitativa contínua, certo? Isso porque eu tenho valores decimais. Olha, existem 5 alunos, uma frequência absoluta, que tem altura entre 1,5 e 1,60. Existem 18 alunos, frequência absoluta, eu estou te dando exatamente a quantidade de elementos que tem altura entre 1,60 e 1,70. Tem 42 alunos que têm altura aí de 1,70 a 1,80. Tudo bem? Frequência absoluta variável, ok? Agora, eu quero a frequência acumulada. Frequência acumulada é a soma parcial da frequência absoluta. Então, olha só, os 5 primeiros têm de 1,50 a 1,60. Com os próximos 18, eu vou fazer a soma parcial. Então, ó, 5 mais 18, eu tenho 23. 23 alunos com alturas que vão aí de 1,50 a 1,70, porque eu estou fazendo a soma parcial da frequência absoluta. O próximo, então, ó, ele vai ser os 23, que será a soma desses três. Ó. 5 mais 18, 23. 23 mais 42, 65. 65 mais 27 vai ficar 92. 92 mais 8, 100. Então, olha só, eu tenho aqui exatamente a frequência total, porque eu tenho a soma de todas as frequências absoluta. Então, calma aí, eu encontrei também a frequência total, são 100. Beleza? Frequência acumulada, frequência absoluta. Agora, frequência relativa é uma razão. Frequência relativa ela é igual à frequência absoluta dividido pela frequência total. Então, olha só, se eu quero saber aqui a frequência relativa das pessoas que têm aí entre 1,50 e 1,60, nós vamos encontrar a seguinte fração: 5 sobre a frequência total, que é 100. Olha, eu posso muito bem pegar essa fração e simplificar por 5. E eu vou ter 1 sobre 20. Mas a frequência relativa normalmente ela é dada em porcentagem. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 5%. 5 sobre 100 é o mesmo que 5%. A frequência relativa dos próximos aqui, ó, dos elementos que estão entre 1,60 e 1,70, vai ficar aí 18%. Afinal, o total é 100, então eu tenho 18 sobre 100. 42 sobre 100, 42%. 27 sobre 100, 27%.
8 sobre 100, 8%. E a frequência relativa acumulada? É a soma parcial das frequências relativas. Então, olha só, 5%, 5% mais 18%, 23%, mais 42%, 65%, mais 27%, 92% e, por fim, 100%. Ok? Olha, muita atenção quanto a esse sinal aqui, tá? Isso daqui vem muito lá da teoria de conjuntos, daquele conceito de aberto em uma extremidade ou fechado na outra. Se ele está usando este sinal, ele está falando aqui, que as pessoas com 1,90 pertencem a esse grupo, pertencem a esse conjunto. Já de 2 metros, não. Ele vai se aproximar das pessoas que têm 2 metros, o mais próximo possível. Mas não vai entrar nesse grupo as pessoas que têm 2 metros, porque ele está fechado em 1,90, aberto em 2. Olha, aqui eu tenho que as pessoas de 1,70 pertencem ao grupo, está fechado aqui, mas as pessoas que têm 1,80 não pertencem a esse grupo, já vão pertencer ao grupo de baixo, que é de 1,80 a 1,90. Tá bom? Então, se tem o tracinho, é fechado. Se não tem o tracinho, é aberto. Ok? Olha só, tem aqui uma questão de vestibular que diz assim: a distribuição salarial dos 20 funcionários de uma empresa está representada no quadro a seguir. Legal, olha só, tem aqui o número de funcionários, uma frequência absoluta, uma frequência acumulada que vai te dando a soma parcial, tá vendo? Olha, 2 mais 6, 8. E a frequência relativa em porcentagem. Então, vamos lá. A frequência relativa, você deve lembrar, eu acabei de falar, é a frequência absoluta dividida pela frequência total. A frequência total vai ser exatamente a quantidade de funcionários. E a questão está falando que são 20 funcionários. Olha, percebemos aqui, com a frequência absoluta, a quantidade de funcionários que vamos ter. Já tem 2 mais 6, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 1, 12, então está faltando 8 funcionários. Agora eu quero a frequência acumulada, a soma parcial. Olha só como deu certo o 8, olha só. Tenho 2 mais 6, 8. 2 mais 6, 8 mais 8, 16. Agora eu tenho 16 mais 3, 19. E olha só, 19 mais 1, 20. Agora eu quero a frequência relativa. Quantos por cento esse 6 representa do total? Vocês podem jogar na fórmula, certo? A frequência relativa, nesse caso, será 6, a frequência absoluta, dividido pela frequência total, que são 20. Olha, eu quero uma porcentagem, então eu não vou simplificar isso daqui. Como eu já tenho 20, eu vou multiplicar tudo por 5. Assim eu vou ter 6 vezes 5, 30, 20 vezes 5, 100, 30%. Pedrico, tem outra maneira de fazer isso? Nesse caso, sim, porque eu sei que a frequência relativa acumulada, ela tem que ser 100%. Então, eu sei que se eu somar tudo, tem que dar 100%. E quanto faltava? Olha só, eu tinha 10, mais 40, 50, 50 mais 20, 70. Poxa, faltava 30%. Então, olha só. Os valores que completam corretamente as lacunas do quadro são: a alternativa certa vai ser 8, 19 e 30, letra D. Ok? Pessoal, outra coisa que eu quero passar para vocês é rol e amplitude. Rol, sequência formada pelos dados numéricos colocados em ordem crescente ou decrescente. Pessoal, normalmente sempre estará em ordem crescente, ok? Então vamos pensar assim,
eu tenho aqui aqueles dados da questão anterior, beleza? Se eu quero colocar eles em um rol, eu vou colocar todos eles em ordem crescente. Eu vou formar um conjunto e nesse conjunto eu vou colocar todos os dados, como se eu estivesse coletando eles agora, e sempre em ordem crescente. Dessa maneira, olha, primeiro, o menor de todos, a menor variável que eu tenho, é o salário aqui, 860. Eu tenho 2 deles, então eu vou colocar 860, 2 deles. Eu tenho outros 6 funcionários que recebem aí 950, é o próximo valor, certo? Então, vou colocar 950, 950, 950, 950, 950, 950, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se eu estivesse coletando os dados dessas pessoas agora, fazendo tipo uma entrevista com eles mesmo. Indo lá e perguntando para cada um, qual que é o seu salário? Tanto. Deu tanto. Qual que é o seu? Tanto. E vou pegar todos esses valores e vou colocar em ordem crescente. Dessa maneira, eu vou organizar o rol. Um conjunto com todos os dados coletados em ordem crescente ou decrescente. Normalmente estará em ordem crescente. O último valor aqui no rol será esse 2090, que tem apenas uma pessoa que recebe aí este salário, beleza? Isso é o rol. Tá, vamos lá. Última coisinha que eu quero passar para vocês é a amplitude, que é a maior diferença entre seus valores extremos. Ela dá o grau de oscilação dos elementos do conjunto pesquisado. Então, se estou pedindo a amplitude de toda aí a coleta de dados que você fez aí em um fenômeno investigado, você vai pegar a maior diferença possível. A maior diferença possível é a diferença entre o maior dado coletado e o menor dado coletado. Nesse caso, eu vou pegar aqui o maior, que é 2090, menos o menor, que é 860. Então, qual será a amplitude? 2090 menos 860 é igual a 1230. Essa é a amplitude da coleta de dados desta questão, desse quadro aqui, que aquela questão nos deu anteriormente. Tudo bem? Então, pessoal, nessa aula, quis passar para vocês aí o que é população, amostra, variável, frequência, rol e amplitude. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem deixar aí nos comentários, manda para mim, que será um prazer ajudá-los, tá? Valeu, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo assistindo até esse momento. Tchau, tchau.